A paz do Senhor, meus queridos irmãos, com muita alegria que estamos aqui. Eu sou o diácono Daniel e estamos aqui para comentar um breve comentário da lição de número 4, que tem por título Vencendo os Obstáculos. O texto do dia nos diz para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. A síntese nos traz a seguinte afirmação: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Você tem dúvida disso? Eu creio que não. Em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Não somos só vencedores, somos mais que vencedores. A nossa introdução nos diz o seguinte: o povo de Deus tinha se preparado para a entrada em Canaã, e os espias que foram enviados a Jericó voltaram sãos e salvos. Todos estavam animados, pois Israel entraria finalmente na terra prometida, porém, antes precisava atravessar o rio Jordão, algo que era impossível aos olhos humanos. Tal fato nos mostra que a rota da vitória do povo de Deus surge muitas vezes oposição humana, ataques de ordem espiritual, dificuldades financeiras, sociais, dentre outras, mas também há obstáculos naturais, não criados pelos homens ou pelo inimigo, mas permitidos por Deus, os quais podem interromper a caminhada rumo ao ideal almejado. Tem hora que na nossa caminhada, queridos, surgem obstáculos, e a gente olha o tamanho da luta, o tamanho da dificuldade, dos obstáculos que vem surgindo, mas o povo de Deus, ele tem passado por isso desde o início. Vemos que na história da Bíblia, os nossos antepassados, eles precisaram vencer, precisaram bater de frente com esses obstáculos para entender o tamanho da grandeza de Deus. Nosso Deus é grande e poderoso. E já dizia um certo pastor que momentos difíceis, momentos bons formam homens fracos, mas momentos difíceis formam homens fortes. Então é necessário que passamos, é necessário que venhamos enfrentar dificuldades para enxergarmos o trabalhar de Deus. Nem sempre a nossa vida vai ser ovacionada, vai ser de aplauso, mas de dificuldades. Um certo pastor também, ele afirmava, dizendo: se as dificuldades te levam a orar, é sinal que Jesus já te abençoou. Então, se a dificuldade que vem surgindo na sua vida está te levando a orar, o objetivo já está sendo alcançado, porque perto de Deus há certeza de vitória, somos mais do que vencedores. O primeiro tópico diz: atravessando o Jordão, um dia marcante para o povo de Deus, o dia 10 de Abib, era um dia magnífico para os israelitas, pois foi nesse dia que Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa, o dia da saída do Êxodo, o dia da saída do Egito. Agora, no mesmo dia, 40 anos depois do Êxodo, o Senhor promove a entrada do povo em Canaã. Deus valoriza esses detalhes. Interessante. Dia 10 de Abib, 40 anos antes da entrada em Canaã, Deus tira o povo do Egito. 40 anos depois da saída do Egito, a entrada em Canaã no mesmo dia 10 de Abib. Que detalhe interessante. É por isso que eu nunca me conformo com essa teoria de que para Deus Deus aceita qualquer coisa. Tá feio, mas é para Deus. Tá bagunçado, mas é para Deus. Deus valoriza os detalhes. Veja na criação, a perfeição da criação, a perfeição da natureza criada por Deus. Deus valoriza esses detalhes. E tudo isso tem um significado. Saída do Egito, entrada em Canaã. No dia da Páscoa, Páscoa, Cordeiro, tudo apontando para Cristo. E eu acho interessante que o escritor vai dizer: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, durante a Páscoa, séculos depois, seria imolado. Ou seja, o mesmo Deus que tira do Egito é o Deus que coloca em Canaã. O mesmo Jesus que nos salva do pecado é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus que no tocar da trombeta nos levará para a Canaã celestial.
Coisa maravilhosa, irmãos. No terceiro subtópico aqui do primeiro tópico, falando sobre a providência mais importante para a conquista da terra prometida, de todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Ele deixou claro que não seria possível apresentar-se à peleja sem as vestes de santidade, pois Deus é santo, 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 3 vezes santo. Essa é uma das características que mais demonstram a essência do caráter divino. As Escrituras Sagradas nos exortam: sede santo, porque eu sou santo. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamada para a santidade, que significa separação. Para que a entrada na terra prometida ocorresse, os guerreiros precisavam estar santificados. É necessário que a igreja do Senhor se mantenha santa. É necessário que, para o crente alcançar os seus objetivos, se mantenha santo. Caráter próprio de Deus, caráter da essência de Cristo, de Deus, santidade. E às vezes a gente não ultrapassa as barreiras, às vezes a gente não passa o Jordão, às vezes a gente não tem os nossos objetivos alcançados, porque esquecemos desse detalhe. Estamos achando que alcançaremos de qualquer maneira. Para que os guerreiros ganhassem a peleja, precisavam estar santificados. Para que herdassem a terra prometida, precisavam estar com as vestes limpas. Olha só, algo apontando aqui para a nossa eternidade. Para entrarmos lá, as vestes têm que estar brancas. As vestes têm que estar santificadas. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Segundo tópico diz: as dificuldades no caminho da bênção. O povo de Israel teriam que enfrentar dezenas de cidades e estados, fortificadas há séculos, como era o caso de Jericó, cuja muralha, de acordo com os estudos arqueológicos, estavam intacta há 800 anos. Exigia muita fé, muito mais fé e coragem do que a fé usada na travessia do Mar Vermelho. Eles só tinham o mar para atravessar. E agora, nesse período do Jordão, eles, além de ter o Jordão, tinha dezenas de cidades que nunca foram conquistadas, que nunca foram ultrapassadas suas muralhas. Mas eles não estavam indo lá por conta própria, estavam confiando em Jesus de Nazaré, confiando em Deus. Eles estavam confiando em Deus, porque era vontade de Deus dar essa terra, vontade de Deus fazer essa conquista. E eles estavam dentro da vontade de Deus. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época da cheia. Somente a fé em Deus, o Todo-Poderoso, faria possível tal façanha. Então tem muita gente dizendo que você não vai alcançar. Tem muita gente dizendo que você não vai conseguir. Tem muita gente dizendo: ah, rapaz, aí pode desistir. Ninguém conseguiu ainda. Se Deus estiver com você, se Deus está contigo, a terra já é tua. Oh, glória a Deus. Se Deus está te garantindo, pode ir em frente. Se Deus está no controle, vai em frente, rapaz. Não temas. E o bem interessante é que Deus já tinha preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam dela. Deus já tinha preparado uma farta colheita. Tem hora que a gente pensa que Deus está dormindo, né? Deus não está vendo. Deus me abandonou. Estou na peleja e Deus não... Enquanto você está pelejando, Deus já está preparando o banquete da vitória. Enquanto você está na guerra, Josué, Deus já está preparando o banquete. Enquanto você está vendo muralhas, está vendo guerra, está vendo inimigos, está vendo o tamanho do gigante, Deus está trabalhando para lhe dar vitória. Então, fique com esta palavra. Enquanto você está guerreando, Deus já está preparando o banquete da vitória. O Senhor surpreende o seu povo
com frequência, pois enquanto os israelitas preparavam para atravessar o rio Jordão, Deus, do outro lado, aprontava um fartuoso banquete de boas-vindas para seus filhos. Ou seja, enquanto eles estavam se preparando para a guerra, Deus já estava montando o banquete. Não é assim que Deus faz, oh, glória a Deus, né? Enquanto você está olhando para a dificuldade, rapaz, Deus já está sentado à mesa ali esperando. Tenha fé, tenha coragem, confie nele, porque quando você vencer, sempre depois de uma grande luta, vem uma grande vitória. Deus já estava com a vitória para entregar ao seu povo antes da peleja, né? Antes da peleja. Terceiro tópico para encerrarmos. O lugar da impossibilidade é um evento para não esquecer, né? O terceiro tópico. O lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Ou seja, aonde você só vê dificuldade, aonde você vê derrota, Deus está enxergando vitória para você, né? Interessante como na vida do cristão, Deus faz grandes milagres, com livramentos extraordinários e de forma espiritual. Nesse caso, devem ser erguidos memoriais, culto em ação de graça, testemunhos na igreja, dentre outros. O memorial de Deus, Deus fala para Josué. Deus falou a Josué para que ele chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra do leito do rio e erigisse um memorial em Gilgal, para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significava aquelas pedras amontoadas, eles lhe narrassem a história da travessia do rio Jordão para a glória de Deus. Então, Deus exigiu, Deus conversou com Josué: olha, do leito do rio, vocês achavam que era difícil, peguem pedras e coloquem lá, amontoem, para que as gerações futuras olhem para essas pedras e tenha quem conte o quanto eu sou poderoso, né? Então, o memorial de Deus tem que ser visto. O que Deus fez na sua vida, não tenha vergonha de dizer. Tem muita gente que diz: não, eu tenho vergonha de contar meu testemunho, eu tenho vergonha de dizer o que Deus fez. Tenha não, é o memorial de Deus na sua vida. Tenha alegria de contar o que Deus fez na sua vida. Agora, Josué me enche os olhos de lágrimas aqui quando Josué faz o seguinte: e havia naquele lugar, na verdade, um lajeiro com pedras soltas que somente Deus conhecia. O memorial de Deus, Josué fez questão de que quem chegasse visse de longe as pedras amontoadas em Gilgal. Mas Josué agora vai deixar um legado. Coloca no meio do rio pedras, para que essas pedras simbolizassem o que Deus tinha feito, o milagre que Deus fez na vida de Josué. Mas este memorial de Josué estava dentro do rio de águas barrentas. E isso nos dá um significado tremendo, porque o legado de Josué, ele não faz questão de que ninguém veja, nem todo mundo veja. Mas debaixo daquelas águas barrentas, Deus acima de todos os céus conseguiria enxergar aquelas pedras amontoadas dentro de águas barrentas. O que nós aprendemos com isso? Nem sempre o que a gente faz é visto por alguém. Mas pode estar em águas barrentas, pode estar no fundo do mar. O que você fez para Deus, Ele contemplou e Ele continua vendo, tá bom? Então que Deus continue abençoando. Eu finalizo aqui esta aula, certo? Tem muita coisa aqui que daria para a gente comentar, mas o tempo é muito pouco. Já estourei o tempo, tá bom? Que Deus continue abençoando. Tenhamos uma ótima aula, cheia de fé. Vamos atravessar o Jordão em nome de Jesus. Pai do Senhor, queridos. Deus abençoe.